Daqui a pouquinho está começando. Pois bem, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês novamente para falar acerca desse tema muito importante para nós, que é o estudo das religiões e das seitas. Estamos nessa primeira etapa do nosso curso aqui, na intensivo, estudando sobre religiões. E hoje vamos estudar como é conhecida, talvez a primeira religião monoteísta do mundo. Então é uma religião bastante antiga, se confunde muito com uma etnia e também com uma nacionalidade. Então, é tanto um povo, quanto uma nação, quanto uma religião. Vamos entender um pouco do que significa isso e tratar sobre essa religião tão importante e por que ela é importante para nós cristãos, certo? Deixa eu só colocar aqui no slide, eu acho que sei fazer aqui ainda. Deixa eu ver aqui. Só um minuto. Pronto. Creio que vai dar certo agora. Vocês me confirmam se estão vendo daqui a pouquinho. Deixa eu só... Vou colocar agora. Estão vendo? Certo. Muito bem. Vamos falar então sobre judaísmo, certo? O que é esse tão interessante nome e termo, né? Que religião é essa? Eu coloquei aqui como subtítulo um povo escolhido, um lugar e um propósito. Por quê? Vamos entender um pouco mais sobre esse povo. Mas antes, vamos falar um pouco de algumas curiosidades sobre o povo judeu ou sobre o próprio judaísmo. Primeiro, que, como eu já falei anteriormente, é considerada a primeira religião monoteísta do mundo. Está entre as 3 grandes religiões abraâmicas, junto com o cristianismo e com o islamismo. Também existem entre 15 e 18 milhões de judeus no mundo todo, onde a maioria está concentrada nos Estados Unidos ou em Israel. E uma recente pesquisa revelou que os judeus são um povo menos religioso do que se espera em comparação a outros grupos ou outras religiões. Então, judeus como etnia, certo? Ou também como uma religião, vamos ver um pouco sobre isso também, um pouco de judeus humanistas, são um povo menos religioso. É interessante isso, né? Uma religião não tão religiosa assim. E um dado muito também factual para nós é que em 1965, apenas 1 em cada 10 judeus havia se casado com um não-judeu. Mas o número, depois de 20 anos, aumentou para 5 em cada 10 judeus. Então, isso também ajuda na miscigenação do povo. Antes o casamento era entre judeu com judeu, com o tempo começou a se criar ali uma mistura de povos. Não que no judaísmo exista necessariamente uma continuidade genética, certo? De DNA. Mas, certo? Entende-se que a origem ou a ancestralidade histórica desse povo se dá muito também pela relação com a terra e a relação com a própria religião que eles possuem. É um povo muito histórico, um povo muito ligado às suas origens, aos seus antepassados. Não é à toa que é uma religião das poucas que guardam listas e listas, como nós conhecemos hoje por genealogias. Na Bíblia nós temos diversas, certo? Mas, passando mais adiante, certo? Tem um ditado, um antigo ditado judeu que diz o seguinte: pergunte a 3 rabinos e obterá 5 opiniões diferentes. O que isso significa? Não queremos aqui, certo? E eu creio que em nenhuma aula, colocar um checkmate em relação às religiões.
A expressão da religião, ou o que nós chamamos de fenomenologia, isso é, como elas ocorrem, ou como cada pessoa crê e interpreta a religião, pode ter suas mais diversas e distintas ramificações. Eu posso, por exemplo, me dizer um cristão, isso é totalmente diferente de outro cristão de outra parte do mundo, ou até mesmo do meu próprio país, ou até mesmo da cidade que eu moro. Então, é possível essa ramificação. Isso, contudo, não necessariamente inclui o que essa crença ou que a religião professa como fé oficial. No caso dos judeus, isso é ainda mais específico. Por quê? Não existe, certo, para o judaísmo, uma perspectiva de doutrinas centrais. Não existe um corpo doutrinário robusto. Existem algumas perspectivas doutrinárias centrais ali, mas não um corpo, não uma sistematização da fé, não postulados de fé específicos. Então, tirando o fato de Deus ser criador, ele ser eterno, ele ser único, tirando isso, é muito relativa à fé do judeu. Existem judeus que vão crer mais em obedecer os mandamentos, outros que vão crer que não necessariamente temos que obedecer todos os mandamentos, e assim por diante. E isso é visto na religião judaica, no judaísmo, como algo bom, porque é algo que é uma liberdade de espírito para cada ser humano viver a sua vida. Contudo, se exige uma certa obediência de alguns mandamentos centrais. Então, isso sim é uma perspectiva que eu chamo de pré-doutrinária. Não totalmente doutrinária, mas pré-doutrinária, certo? Por isso que a frase, uma piada aqui, né, uma piada judaica que não tem graça, porque é judaica, que diz, pergunte a 3 rabinos e obterá 5 opiniões diferentes, certo? Porque há ali uma discussão sobre qual é a opinião certa entre eles. Mas qual é a gênese do judaísmo, a gênese dessa religião? É um povo, um local e um propósito, como eu já disse anteriormente. Antes de a gente começar a entrar no judaísmo, deixa eu falar algumas coisas. Primeiro de tudo, eu não quero ser aqui exaustivo, isso é, eu não vou dar uma aula aqui sobre todo o judaísmo. Isso seria impossível, demandaria talvez 10, 15, 20, 40, 50 aulas de 1 hora cada para falar ou para destrinchar ou dissecar toda essa religião. E nós entendemos isso. Afinal, se fizessem o mesmo com o cristianismo, seria insuficiente. Não é à toa que na última lição, na última aula, o nosso irmão Davi Spink Jr. disse para a gente que era impossível para ele falar de todo o cristianismo em 1 hora. Seria impossível isso. Como também é impossível você tratar de todo o judaísmo em apenas 1 hora. Então isso aqui é apenas questões centrais, questões em comum. O que é muito difícil de se ter, certo? De modo sistemático no judaísmo. Vamos entender um pouco mais por que isso. Mas temos algumas pistas em relação a isso. Temos que todo judeu acredita fazer parte de um povo, e esse povo tem raízes profundas na escolha divina de uma família. Em Gênesis 15:5, Deus diz para Abraão o seguinte: então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Então Deus promete a Abraão que dele viria uma grande nação, ou viriam grandes povos, viriam grandes descendentes, seria recheado de ali grande descendência. Não é à toa que isso se cumpre, e até hoje temos prova disso na própria Bíblia. Também é dito para Abraão que aquele povo, aquela descendência teria um local. É dito o seguinte, em Gênesis 17:8, dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Então, há uma promessa da terra. Nós cristãos cremos que um dia essa promessa se cumprirá por completo. Um dia Deus restaurará Israel, como também Jerusalém. Mas eles creem, certo? E creem corretamente que Deus deu para eles uma terra, um local geográfico específico, um local tanto de adoração, como também de procriação e de vivência. Eles devem viver naquela terra que Deus reservou para eles. Isso foi prometido para Abraão e para toda a sua
descendência. E outra coisa é que eles têm um propósito, todos os judeus seguem um propósito em comum. E que propósito é esse? Em Gênesis 12, 3, temos que abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso é uma promessa, certo? A bênção que viria a todo aquele que viria a nascer nesse mundo. Todas as famílias da terra seriam abençoadas através da nação de Israel. Esse propósito que eles seguem de abençoar os povos também é um propósito. Hoje em dia, o judaísmo, no entanto, é uma religião muito diferente daquilo que começou no Antigo Testamento. Apesar de que podemos datar isso desde antigamente, desde todo o Antigo Testamento, desde Gênesis até mesmo o fim, em Malaquias, podemos entender que a religião dos judeus é muito diferente daquela que costumava ser. Houveram muitas modificações, muitas, posso dizer, circunstâncias que levaram o povo a adaptar a sua religião a uma questão muito mais moderna. E hoje a religião dos judeus é uma outra totalmente distinta daquele povo que conhecíamos. Então, quando eu falar aqui de judaísmo, eu não estou me referindo ao povo, certo? Da época do Êxodo. Não é isso, não é da época de Moisés. Eu vou citar aqui, mas quando eu falo de judaísmo, eu estou me referindo a uma religião nova, uma religião que tem raízes muito mais recentes, certo? Tem sim elementos que datam de antigamente, mas as interpretações são muito mais recentes. As aplicações e as regras são muito mais recentes. E também não estou falando da época de Cristo, dos judeus da época de Cristo. Apesar de que aquelas seitas, os fariseus, os saduceus, tinham sim influências, ou tiveram influências nas perspectivas atuais, mas não tanto como nós imaginamos. Seguindo adiante. É dito também que os judeus têm uma origem única, como eu já falei anteriormente. Em Deuteronômio 7 diz o seguinte: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu, para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais. O Senhor vos tirou com a mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Nós temos aqui, no último livro do Pentateuco, da lei, certo? Os livros escritos por Moisés, uma pista sobre essa origem, uma clara declaração de Deus, através de Moisés, o seu profeta, sobre o porquê que ele havia escolhido o povo de Deus, o povo de Israel, chamado de povo de Deus. E eu pergunto para vocês, certo? Fazer aqui umas perguntas, porque um curso tem que ter perguntas, não é mesmo? Então, eu pergunto para vocês, quem quiser responder. Deus escolheu o povo de Israel segundo esse texto. Por quê? Por que Deus escolheu o povo de Israel? Foi porque eles eram numerosos, eram um povo mais bonito, eram povos que tinham um poder de guerra grande? Qual foi o motivo que Deus escolheu o povo de Israel? Segundo esse texto aqui. Quem pode me responder? Vamos. Tá fácil. O texto fala. Pela soberania dele. Ele quis escolher esse povo para ser seu povo. Dentre tantos povos da terra, ele escolheu o povo judeu. Certo. Exato. Foi porque o Senhor quis. Contudo, o texto nos dá uma declaração. Diz o seguinte: mas porque o Senhor vos amava. Então temos que foi porque o Deus os amou. Claro, amou porque quis, não amou porque eram mais numerosos, não amou porque tiveram uma grande conquista de guerra. Não, o Senhor os amou porque ele quis. Então isso é
tanto gracioso da parte de Deus, como também demonstra que ele é soberano, ele faz o que ele quiser. Então Deus poderia escolher qualquer povo entre os povos e escolheu o povo judeu, o povo de Israel. Mas, como eu falei, não é a esse povo em específico, a essa etnia que vamos tratar necessariamente hoje. Esse apurado aqui, esse resumo, esse contexto nos dá uma pista do que o povo de Israel passou através dos séculos. Mas o que os judeus ou o que o judaísmo crê hoje como religião é um pouco diferente, certo? Temos a Torá, que significa o ensino ou a lei, certo? Eles tratam como a lei, a palavra e o caminho. Vamos entender o que significa isso, a Torá. O que é a Torá? A Torá tanto pode se referir aos 5 primeiros livros da Bíblia, certo? Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio, ou pode se referir a uma perspectiva de todo o Antigo Testamento escrito, chamado de Tanakh. Vamos ver um pouco mais sobre isso mais à frente. Ou pode se referir à totalidade, tanto a Torá escrita, isso é, tanto o Tanakh, quanto a Torá oral, que eles chamam de Talmud, que é incluído tanto os Mishnah e o Gemara. São interpretações da lei, certo? Eles interpretaram e isso foi passado de geração em geração, só que chegou uma época em que o povo resolveu transformar aquilo que era dito oralmente em escrito. Então, é como se a Torá tivéssemos aqui a Torá escrita e a Torá oral. Mas a Torá oral também foi escrita. Contudo, certo? Ambos são Torá, ambos são lei, ambos são ensino, ambos são palavra. Eles consideram tanto um quanto o outro inspirados por Deus. Isso é importante a gente ressaltar aqui. Eles não veem diferença entre um e outro. Eles creem que tanto um quanto o outro são palavra divina, são ensinamentos vindo da parte de Deus, certo? E o que é o Tanakh? Os 24 livros. Você deve estar se perguntando, mas Vitor, o Antigo Testamento tem 39 livros. Por que você está falando aqui de 24 livros? Vamos entender o porquê. Temos a Torá, que é a lei, certo? Que é composto por Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Temos os Neviim, que são os profetas, que temos Josué, Juízes, Samuel e Reis. Olha aqui, já temos uma dica, uma pista, né? Samuel e Reis são um livro só. Na Bíblia hebraica, no Tanakh, é só um livro, certo? Samuel e Reis é um livro só. Isaías, Jeremias, Ezequiel, eles juntam os 12 profetas, certo? Eles acoplam em um só os 12 profetas menores. E isso é muito interessante porque nós lembramos das palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, em Lucas, que diz: a seguir, Jesus lhe disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Importa se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, quando Cristo fala isso, ele faz referência à lei, à Torá, aos Neviim, os profetas, e aos escritos, os Ketuvim, que são, no caso, ele faz referência aqui como os salmos. Mas era muito comum você fazer referência aos escritos como os salmos. Eram ditos como uma coisa só. Eu também destaquei aqui o livro de Esdras e Neemias, que na Bíblia dos Hebreus, no Tanakh, é um só livro, certo? Esdras e Neemias estão em um compêndio único. E o livro de Crônicas, que também é um compêndio único. E vocês podem perceber que essa ordem aqui que eu coloquei é a ordem que está organizada os livros do Antigo Testamento hebreu, certo? A Tanakh está nessa ordem. Por quê? Quem sabe me dizer por que, por último, que está Crônicas e não Malaquias? Quem saberia o motivo pelo qual, por último, está o livro de Crônicas e não o livro do profeta Malaquias? Quem saberia o motivo dessa organização aqui que os hebreus fizeram?
Eu vou falar para vocês. O motivo é simples. O motivo é porque foi o último livro compilado. Então, Crônicas foi o último livro compilado. Inclusive, se você perceber, o livro de Crônicas repete muitas informações de Samuel e de Reis, porque é uma recontagem daquela mesma história, certo? Mais ou menos cresce que Crônicas foi uma compilação no período do exílio babilônico, ali talvez por Esdras ou por Neemias, que então compilaram o livro de Crônicas. E Crônicas é uma defesa clara, certo, da linhagem davídica, do reinado davídico, e também apontando para o Messias, certo? Isso é muito interessante. Crônicas é o último livro. E eu destaquei aqui Cânticos dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esther. Por quê? Porque esses livros aqui, esses 5 livros, são chamados de os Megilot. Os Megilot são os pergaminhos, eles são guardados em pergaminhos e abertos em ocasiões ou festas especiais, certo? Que são lidos. Inclusive, um deles aqui, o livro de Esther, é lido na festa do Purim. É um tempo de lembrança daquele cativeiro que eles estavam passando e da libertação do povo pela rainha Esther. Então eles lembram daquele momento, celebram aquilo como uma festa e leem todo o livro de Esther de uma vez toda. Eles não são como a gente, leem trecho por trecho, versículo por versículo. Eles têm festas onde eles leem a Bíblia ou livros inteiros de uma vez só. Então, por isso que eles estão aqui separados, os Megilot, os pergaminhos, os manuscritos que são ali lidos em ocasiões distintas, tá bom? Mais adiante, como eu já falei, né, as palavras de Cristo que nos mostram que ele estava falando de toda a Bíblia. Então, tudo que Jesus ali estava falando estava sendo como um cumprimento de todo o Antigo Testamento. Quando você lê a lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, ele está fazendo referência ao Tanakh, a todo o compilado de livros proféticos em que Deus havia se revelado e dado ao povo judeu, certo? Mais adiante, temos além da lei escrita, a lei oral. O que é essa lei oral? O que são os Talmudes ou o Talmud? Primeiro, temos que entender que os judeus têm a lei como nós temos hoje, tem a Bíblia, certo? Como nós temos hoje. Contudo, eles não creem no Novo Testamento. Por não crerem também em Jesus Cristo como o Messias, o que eu falarei um pouco mais adiante, obviamente que eles também não creem no Novo Testamento como palavra de Deus. Eles param no Antigo Testamento, certo? Porém, eles têm não somente o que é escrito, certo? O que foi registrado como palavra de Deus, mas também a tradição oral. O povo judeu era um povo de tradição oral muito forte. Não é à toa que os judeus, antes do seu bar mitzvah, eles, nos 13 anos mais ou menos, eles têm que decorar todo o Pentateuco. Antigamente, isso era mais fortemente exigido em toda a tradição judaica. Hoje em dia, somente entre os mais ortodoxos. Isso é requerido para os mais jovens. Eles recitam em hebraico Gênesis 1 até o fim de Deuteronômio inteiro. E normalmente eles não erram, certo? Normalmente eles não erram, porque quando se erra, você recebe uma pequena chibatada. Então, você não costuma ser um aluno displicente, certo? Então, é muito comum as crianças fazerem isso, fazerem essa leitura, ou perdão, essa recitação de toda a Torá, todos os primeiros 5 livros das Escrituras. E por que isso é importante? Porque isso mostra uma capacidade extrema de guardar muita informação na memória. E não é à toa que temos isso em toda a narrativa bíblica. Se você prestar atenção no que eu vou falar um pouco mais adiante, que é o que eles têm por oração comum, que é o Shema que é Deuteronômio 6, do 4 ao 9, que diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa oração que eles fazem deve ser recitada de 2 a 3 vezes por dia. Os judeus têm isso como
como o mesmo costume que Daniel tinha ao orar virado para Jerusalém. É um costume comum entre eles. É um costume de lembrar do Senhor Deus, lembrar da ordem. E no Shema, nós temos que há uma ordem para os pais passarem o que era dito para eles, para os seus filhos. Então, era comum, eles viviam em comunidade, que os pais hebreus passassem para os seus filhos tudo o que o Senhor havia feito entre eles. Que eles haviam os tirado da terra do Egito, que o Senhor havia os guardado, havia dado os mandamentos e assim por diante. E isso foi, então, passado de geração em geração. Porém, a Torá oral é mais do que isso. A Torá oral é algo que se construiu, certo? Se copilou com aquilo que havia sido passado. Percebendo que, com o passar dos anos, havia muitas divergências e escolas surgindo entre os judeus, as duas mais fortes eram a escola de Hillel e a escola de Shammai. Então, a escola de Hillel e Shammai eram escolas que surgiram juntas, mas logo se dividiram. Shammai era mais literal, enquanto Hillel era um pouco mais alegórico. E devido a isso, essas divergências que existiam, os judeus do primeiro e segundo século resolveram escrever o que eles chamavam de lei oral. Então, a lei oral passou também a ser uma lei escrita, contudo, diferenciando daquela lei primeiro escrita, aqueles que foram especiais, digamos assim, os profetas de Deus. Diferentemente, certo, desses aqui agora, que segundo eles, apesar de ser palavra de Deus inspirados, tem uma diferença bem pequena entre um e outro. Por quê? A Torá oral é um composto, certo? Que interpreta a Torá escrita, interpreta toda a Tanakh. A Torá, os Neviim e os Ketuvim, certo? Que é a lei, os escritos e os profetas. E isso foi escrito em alguns documentos chamados de Mishnah. E os Mishnah foram posteriormente comentados por outros documentos chamados de Gemara. Então, os Mishnah e os Gemara juntos, como um comentando a Torá escrita, isto é, seriam então a Torá oral, comentários de rabinos, comentários de teólogos judeus e assim por diante. Foram comentários que foram dados de séculos por séculos. E no ano de 450 resolveram juntar, certo, o Mishnah com os Gemara, em Jerusalém. Temos, então, o primeiro Talmud, o Talmud de Jerusalém. E, posteriormente, alguns rabinos de tradição babilônica juntaram e formaram o Talmud babilônico. Hoje em dia existe uma mistura, um misto entre os dois. Você vai perceber isso ao longo da história. O Talmud é uma composição muito mista hoje em dia. Tem obviamente, é composto por Mishnahs e por Gemaras, porém, o Talmud também tem comentários mais recentes também em algumas versões posteriores. Alguns judeus permitem que sejam comentários escritos na nota de rodapé, e alguns judeus não aceitam, certo? Não aceitam nenhum Talmud que tenha sido corrompido, isto é, comentários posteriores. É interessante você ver que até nisso há uma discussão, né? Até mesmo na parte do livro sagrado para eles tem uma discussão do que é válido e do que não é válido, como também temos entre nós cristãos. Mas do que se trata, então, o Talmud? O Talmud trata dessas interpretações, certo? Tem interpretações bem profundas teologicamente, isso é desde questões hermenêuticas, de textos polêmicos, textos da linhagem davídica e assim por diante, como também até questões práticas, com quem casar, finanças, sobre culto, adoração, moralidade, agricultura, são questões bem práticas também. E temos perspectivas no Talmud que tratam de como o judeu deve obedecer à lei de Deus, como o judeu poderia cumprir os mitzvot, que são os mandamentos. E o que são esses mitzvot? Vamos entender um pouco mais agora. Temos alguns também outros escritos, certo? Temos os Midrash, os Tosefta, os Abahat-Turim e os Shulchan Aruch e a Kabbalah. São textos que são ou gnósticos ou textos que são comentários posteriores ou até mesmo anteriores que não entraram necessariamente para o Talmud, mas são também de grande importância para o povo judeu.
Então, o que são os mandamentos? Os 10 e os 613 mandamentos. Temos primeiro os 10 mandamentos, os Devarim, o decálogo, certo? O decálogo para o povo judeu é bem semelhante à nossa divisão do decálogo. Se você não sabia disso, está sabendo agora. Existe, certo, mais de uma versão. Mais ou menos, existem 5 a 4 versões dos 10 mandamentos. Obviamente que o texto está lá em Êxodo e também em Levítico. Contudo, certo? Contudo, existem divisões diferentes. Por exemplo, os católicos, apostólicos, romanos colocam o primeiro e o segundo mandamentos que estão nessa lista que você está vendo aqui como um só, como o primeiro mandamento. E o segundo mandamento seria não usarás o nome de Deus em vão, certo? Então há uma diferença aqui, há uma distinção em divisões dos mandamentos. Isso surgiu em épocas posteriores, obviamente. Mas os judeus, certo, historicamente, dividem o texto de Êxodo, o que foi dito no Monte Sinai, o que foi dado e entregue a Moisés, e depois proclamado a todo o povo que estava ali perante o monte, da seguinte maneira. O primeiro mandamento é: eu sou o Senhor teu Deus. O segundo: não terás outros deuses diante de mim. Não adorarás ídolos. O terceiro: não usarás o nome de Deus em vão. E eu destaco aqui o terceiro mandamento, porque até hoje, certo? E devido a essa tradição de guardar o nome de Deus, perdeu-se a pronúncia, perdeu-se como você fala o nome de Deus. Existe uma discussão sobre como é o nome de Deus e etc e tal. Sabemos, certo, através de vocalizações massoréticas, que o tetagrama, que seria como você escreve o nome de Deus no Antigo Testamento, eles colocam as vocalizações, as vogais, que não temos, certo? Temos somente consoantes no alfabeto hebraico, certo? Não temos vogais. Os massoretas, um povo que estudou o Antigo Testamento, colocou ali marcações, certo? Pequenas marcações que ajudaram na vocalização do texto. E, através disso, temos algo parecido como Yahvé ou Yeshua, Jeová, e vai receber diversas variações do nome de Deus. Mas devido a essa tradição, certo? Essa tradição e essa obediência exacerbada até de guardar o nome de Deus, eles acabaram por perder a pronúncia, perder como se fala. Então é muito comum você ouvir os judeus não mencionarem nunca, certo? Não tentarem nem nunca pronunciar o tetagrama, que é o nome de Deus. Como é que eles falam, então, o nome de Deus? Eles dizem Adonai, que significa Senhor, ou eles dizem Hashem, Hashem, que é o nome. Ou eles falam Adonai, que significa Senhor em hebraico, ou Hashem, que é o nome. Eles nunca tentam pronunciar o nome de Deus, porque para eles isso seria pecado, certo? Seguindo, temos aqui: lembra-te do dia do Senhor, do sábado, e guarde como dia santo. Também é muito importante para o povo de Deus, tanto porque é o dia de adoração, de descanso deles, e também um dia muito polêmico ali nos evangelhos, onde Cristo curava, onde não era para se curar, segundo a tradição, a lei judaica, e assim por diante, certo? O quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe. O sexto: não assassinar. O sétimo: não cometer adultério. O oitavo: não roubar. O nono: não prestar falso testemunho. E o décimo: não cobiçarás a casa do próximo, aqui ficou junto, perdão, e não cobiçará a mulher do próximo, certo? É muito interessante essa questão aqui. Como se escreve Hashem, certo? É porque seria, no caso, uma transliteração, Tati. Você poderia colocar assim, certo? Como você mesmo colocou aí com H. Eles normalmente fazem assim ou fazem só assim, certo? Depende da vertente. Eles usam um apóstrofozinho, que é isso aqui, ó. Usam isso aqui, certo? Aí fazem assim, ó. Entendeu? Ou usam a letra H, ou usam um apóstrofozinho para você falar esse Hashem, certo? Que significa o nome, tá bom? É o nome de Deus. Eles
falam como nome. Partindo mais adiante, o que são os mitzvot, que são os mandamentos? São os 613 mandamentos. Temos 248 positivos, que é faça isso, faça aquilo, faça assim, faça assado. E temos os 365 negativos. Não faça isso, não faça aquilo, não faça assim. E isso é interessante porque mesmo tendo tudo isso de mandamento, tudo isso de mitzvot, alguns dos mandamentos não podem ser naturalmente obedecidos. Por quê? Porque estão ligados à vida litúrgica, à vida ritual do templo. E como todo mundo sabe, não existe mais templo. Israel não tem mais templo. Ele foi destruído, certo? Em 70 depois de Cristo e até hoje não foi reconstruído. E cremos que quando vier o anticristo, certo? Ele será ali reconstruído. Os judeus, eles interpretam que o templo será reconstruído quando vier o Messias. Nós cremos que o Messias já veio, certo? O Messias, que é Cristo Jesus, já veio. Ele já veio e já habitou entre nós, já propagou a sua mensagem. O seu reino, como ele diz, não era deste mundo. O seu reino era além deste mundo. Ele virá, sim, e nós cremos nisso, que ele irá reinar aqui por 1000 anos. Só que os judeus não entendiam que era algo de imediato, por isso que eles não creram em Cristo como o Messias. E também temos mandamentos ligados totalmente à terra de Israel. Então tem judeus que não moram em Israel. Por exemplo, nós temos mais ou menos uns 8 milhões de judeus que moram hoje nos Estados Unidos da América. Esses judeus não podem cumprir alguns mandamentos que só podem ser cumpridos na terra de Israel. Por conta disso, eles estão limitados no cumprimento do mitzvot, ou dos mitzvot, que são os mandamentos, certo? Mas regras, mandamentos, o que significa isso? Por mais que até aqui eu tenha falado muito de mandamentos, muito de uma religião que aparentemente parece ser legalista, os judeus, ou o judaísmo, não se entende por ser uma religião legalista. Na verdade, os mitzvot é uma questão muito mais de relacionamentos. São regras que apresentam um caminho. A palavra hebraica para halaká, que significa tanto a palavra para a tradição legalista, mas halaká significa a vereda por onde se caminha. Então, é o guia que eles têm para viver uma vida saudável. O que comer, o que beber, o que fazer e viver de acordo com o Deus quer que vivam. É muito do mesmo modo que nós encaramos as nossas escrituras. Tanto a parte do Antigo Testamento, como também o Novo Testamento. Porque nós cristãos também temos regras. Só que entendemos essas regras como elementos não que nos obriguem ou nos forcem a viver uma vida que é dificultosa. Não. Nós entendemos que é uma vida que é segundo a vontade de Deus. E do mesmo modo, os judeus interpretam que todos esses mitzvot são elementos, são mandamentos que, se você obedecer, você vai ter uma vida mais feliz, vai ter relacionamentos genuínos, vai ter uma vida mais saudável, até mais próspera financeiramente também, e aí por diante, certo? Eles creem nisso. Então é muito mais uma religião de relacionamentos saudáveis com as coisas e com as pessoas do que qualquer outra coisa, e principalmente com o Senhor Deus. Eles creem que quando você obedece os mitzvot, você está obedecendo o Senhor Deus e, portanto, terá uma vida saudável, uma vida alegre nessa terra. E tem um ditado que diz o seguinte: a halak torna os atos mais triviais e mundanos, como comer e o vestir, em atos de significação religiosa. Olha que coisa interessante, meus irmãos. Para os judeus, obedecer os mitzvot é viver em tudo que você faz na sua vida, desde o que você come, o que você veste, o que você pensa, o que você faz, como se fosse uma vida religiosa, como se fosse um culto para Deus. Muito semelhante ao que nós cremos, não é mesmo? Por que será, hein? Porque temos ali temos semelhanças muito comuns com essa religião, certo? Temos a mesma raiz, uma raiz no Antigo Testamento, uma raiz abraâmica, e isso é muito notável aqui. Mas como se deve seguir esse caminho? Como se deve seguir essa vereda que guia pelo caminho? Tem um modo correto de você fazer a halak ou você pode fazer do seu jeito? Bem,
Aí está uma das questões problemáticas, ao meu ver, no judaísmo. Para os judeus, isso é, na verdade, uma bênção, né? E para muitos também pode ser uma bênção, mas não há um consenso no judaísmo sobre uma doutrina específica, a não ser conceitos bem bacilares da fé. Mas na interpretação da Torá e nos demais ensinos, a espiritualidade é vista de modo bem prático e muito fluido para o judeu, certo? É muito comum nós querermos que as religiões nos deem respostas para as coisas, certo? Para o judeu, para o judaísmo, a religião deles não é uma religião, assim por dizer, é um costume de vida, é um estilo de vida que eles vivem e entendem que se relacionam com Deus e com as questões da vida bem prática. Então, para eles é muito mais resposta para o que está ocorrendo cotidianamente. Eles não estão preocupados com o que é o certo, é o criacionismo ou o evolucionismo. Deus ele é um ou é três. É como se dá a relação da salvação, Deus escolhe todos ou só alguns. Eles não se preocupam com isso, porque para eles é muito prático. Obedeça a Deus e os seus mandamentos, obedeça os mitzvot e obedeça ao Adonai e você terá uma vida próspera, uma vida alegre, e você será salvo dos seus pecados. Então é muito simples para eles. Nós, segundo eles, né, nós é que complicamos as coisas. Eles são muito mais simples e muito mais diretos. Mas, mesmo não tendo esse consenso no judaísmo e doutrinas específicas, temos ainda uma doutrina dominante entre os judeus. Uma doutrina que pode ser resumida com uma ramificação, com uma importância que não importa qual seja a sua ramificação, todo judeu crê. E é a crença na oração do Shema. E o Shema deve ser recitado entre 2 a 3 vezes todo dia por aquele judeu mais fiel, certo? E o que é o Shema? O Shema está contido lá em Deuteronômio 6, do 4 ao 9, que diz: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. As escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Por interpretar isso de maneira tão literal, certo? Tão literal, alguns judeus fizeram o que nós chamamos de filactérios. E os filactérios são pequenos textos que incluem também o próprio Shema, que são colocados em caixinhas que ficam coladas na testa ou nos braços, nas mãos aqui dos judeus mais fiéis a Deus, daqueles mais religiosos e ortodoxos. Então, são os famosos filactérios. Os fariseus usavam isso também, nós temos relatos disso, então era um símbolo de religiosidade, de devoção, de você ser uma pessoa muito piedosa, certo? Eles levam isso muito a sério até hoje. O Shema é uma das poucas coisas que persiste até hoje na religião judaica, desde antigamente até hoje. Então é algo muito importante, algo comum a todo judeu. Todo judeu que seja ele étnico e religioso, ou somente religioso, mas de outra nacionalidade, ele tem o costume de orar o Shema, de 2 a 3 vezes todos os dias. Isso é muito importante para eles e levam isso muito a sério. Uma curiosidade. Quem sabe, certo? Na Bíblia nós temos dois termos, certo? Para pessoas que são gentias ou gentios e se tornam judeus. Os termos são prosélitos e tementes. Quem sabe qual a diferença entre os prosélitos e os tementes? Quem saberia me explicar qual a diferença entre os prosélitos e os tementes? Isso fala lá no livro de Atos. Nós temos o Cornélio. Cornélio ele era um temente, certo? Temos também outros relatos de prosélitos. Por exemplo, certo? Ruth, ela foi uma prosélita. Qual a diferença aqui entre os prosélitos e os tementes? Caso você não saiba, certo?
os gentios que não eram parte do povo de Deus por linhagem, isso é, não faziam parte de nenhuma das 12 tribos de Israel, podiam se tornar judeus sendo prosélitos. O que eram esses prosélitos? Eram pessoas que vinham de fora de Israel que se convertiam ao judaísmo. Se você fosse homem, você tinha que se circuncidar ou ser circuncidado e passar por alguns rituais de purificação. Caso você fosse mulher, era um pouco mais simples. Você tinha que obedecer à lei, passar por alguns rituais, mas não tinha que se circuncidar. E qual a diferença do prosélito para o temente? O temente era aquele que tinha um profundo amor pelos judeus, era aquele que seguia alguns costumes judeus, porém não tinha ainda sido circuncidado ou não participava assiduamente dos cultos nas sinagogas. Então, aquele que era temente era um pouco menor do que era prosélito, mas estava no caminho, era um quase judeu, mas não um judeu ainda, era um temente apenas, certo? Aqui você pode entender agora alguns termos do Novo Testamento, quando fala de que Cornélio era um temente a Deus. Isso significa que ele era alguém que participava dos cultos nas sinagogas, mas não era ainda circuncidado. Ele era gentil, que tinha já um conhecimento prévio de quem era Deus e da sua palavra. Mas ainda assim temos alguns princípios, certo? Mesmo não tendo uma lei clara, uma regra clara entre a teologia, digamos assim, judaica, temos alguns princípios cunhados por um rabino chamado Moses Maimônides, que ele foi um rabino muito importante que cunhou 13 princípios que servem de explicação bem básica sobre o que todo judeu crê. E é quase como se fosse uma revisão do que nós vimos até aqui, certo? São esses os seguintes. O primeiro princípio é: Deus existe e é o único Criador. O segundo, existe somente um e único Deus. O terceiro, Deus não tem forma ou aparência corporal. Deus é eterno. Devemos orar a Deus e apenas a Ele. As palavras do profeta são verdadeiras. As profecias de Moisés são verdadeiras, e ele é o maior de todos os profetas. A Torá escrita e a Torá oral são verdadeiros. A Torá não é sujeita a mudanças, e jamais haverá outra Torá entregue por Deus. Vamos parar aqui rapidamente. Aqui, meus irmãos, você pode estar se perguntando, mas Vitor, você não me falou que a Torá escrita ela era antiga, mas a Torá oral, que foi posteriormente escrita, os Talmudes, eles são posteriores, são do século I a século II depois de Cristo, enquanto que a Torá escrita é mais antiga. Isso não seria uma contradição para eles? Não, porque quando eles fazem referência aqui à Torá, é a junção, é tanto a Torá escrita quanto a Torá oral. Então, para eles, não houve uma adição a mais, não houve isso. Apenas se foi escrito o que já era uma tradição oral, passada de geração em geração pelos seus pais. Então, eles apenas adicionaram à escritura o que era da tradição. Então, por isso foi muito mais fácil crer dessa maneira. Então, quando eles falam aqui da Torá, eles não estão fazendo uma crítica, certo, a somente um tipo de Torá. Tanto que no 8 já se explica muito bem isso, né? Tanto a Torá escrita quanto a Torá oral são verdadeiras. O 10º diz: Deus conhece os pensamentos e as ações de todas as pessoas. Deus, portanto, recompensará os que são bons e punirá os que são maus. O 12º é: o Messias virá. E o 13º, os mortos ressuscitarão. Sobre esse último, não existe um consenso claro, certo? Algumas vertentes do judaísmo creem que não haverá essa ressurreição, enquanto outras são mais claras e admitem que sim, haverá a ressurreição. E algumas mais místicas e gnósticas vão crer em uma espécie de reencarnação, mas não é um consenso entre os judeus. O que é de grande maioria é que os mortos ressuscitarão. Então, a ressurreição, entre essas três perspectivas, ela é o que é de maior consenso entre os judeus. Outra coisa, sobre a mentalidade judaica agora.
não podemos confundir a nossa mente cristã com a mente judia, certo? Os judeus não são cristãos. E o que isso implica? Eles são muito práticos, eles não estão presos a um sistema metafísico e cosmológico que envolve todo o universo como nós. Eles são muito práticos, eles são o que fazer, o que comer, o que vestir, o que ser. Então eles não estão preocupados com as origens do universo, com questões quem Deus é nas seus atributos. Não, eles não se preocupam com isso, eles são muito práticos nas suas doutrinas. E então, um exemplo bem claro disso é que, se fosse pedido para o cristão com a nossa mente grega, que nós temos uma mente muito grega hoje, o cristão, que ele é um cristão ocidental, ele é um cristão muito influenciado pelas perspectivas helenísticas. Então, nós somos muito influenciados por pensamentos como o de Aristóteles, o de Sócrates, o de Platão. Isso é muito comum entre nós, certo? Então, enquanto nós, se fôssemos pedidos, certo, para escrever algo sobre sabedoria, escreveríamos tratados e mais tratados, e artigos e mais artigos. O judeu, se fosse pedido para ele para escrever sobre sabedoria, ele escreveria Provérbios ou escreveria Eclesiastes. Então, o judeu, ele é muito prático. Ele é muito faça alguma coisa ou não faça alguma coisa, ao invés de procurar respostas muito profundas a coisas que não têm para eles tanta importância. Não é que eles não liguem para isso, é porque isso não é um problema para eles. Isso é muito comum em toda a religião oriental, certo? Toda religião que tem uma origem lá no Oriente não tem essa preocupação. Essa preocupação como a nossa hoje, de procurar as origens do universo e assim por diante. Para eles é muito simples. Isso aconteceu da seguinte maneira e pronto. E acabou. O que isso vai mudar na minha vida agora? Então, a preocupação deles é essa, a vida prática, certo? Isso é muito interessante. Para o judeu, existem, portanto, 3 tipos de judeu, segundo os ditados, né? Aqueles que cumprem mitzvot, isso é, mandamentos, aqueles que cumprem mais mitzvot, aqueles que se esforçam em cumprir ainda mais mitzvot. Então, essa é uma crítica, certo, ao que nós vamos ver mais adiante agora, que é aos rótulos que alguns de nós damos às perspectivas judaicas. Segundo os judeus, etiquetas são para camisas e não para pessoas. Mas, certo, mesmo assim, nós temos que entender de maneira didática que existem diferenças tanto em origens como também em práticas rituais entre esses grupos de judeus. E os 3 maiores grupos são os judeus ortodoxos, os judeus reformistas, os judeus conservadores. Os ortodoxos são aqueles mais conhecidos, certo? Essa fotozinha aqui, que desse homem em preto, com as tranças, esse aqui é a famosa imagem de um judeu ortodoxo, certo? Está talvez mais acostumado em ver, né, essa imagem e dizer, nossa, esse é um judeu. Enquanto que os judeus ortodoxos são aquelas pessoas que têm se dizem ser a verdadeira Torá, ou seguir a verdadeira Torá, ou a verdadeira lei, são uma raiz mais rígida da perspectiva judaica. Eles guardam os costumes e práticas como são descritos ali da maneira correta, segundo eles, sem tirar nem pôr. Então, toda a escritura, toda a Torá, todo o Tanakh, seja ela escrita ou oral, é considerada inspirada e compulsória, isso é, foi Deus que mandou, então obedeça. Deus mandou e eu obedeço. Basicamente é isso. Já os judeus reformistas é uma ala mais liberal. Surgiu ali em 1790 na Alemanha e a maioria dos judeus americanos são dessa linha, uma linha mais liberal. Os costumes, as práticas não são tão exigidas. Apesar de que tem algumas questões mais éticas, certo? A moral judaica permanece, mas a vestimenta, a dieta, que é a dieta kosher, não é algo que é fortemente exigido. Quiser fazer, faça, não quiser, não faça. Fica bem a cargo de cada um. Eles não se reúnem em sinagogas, mas tem templos principais onde eles se reúnem. Eles permitem que sejam trocados instrumentos musicais. Eles separam os homens das mulheres
nos cultos deles, nas celebrações deles, e até em algumas vertentes reformistas, nós temos casos de rabinas, certo? Temos rabinas que fazem parte desse corpo aqui dos judeus. E admitem muito mais uma influência cultural e histórica do que outros grupos. Os judeus conservadores, certo? Não se engane pelo nome deles, não é que eles são mais conservadores, eles estão entre um meio termo. Eles estão entre os ortodoxos e os reformistas. É uma ala, certo, que é mais conservadora do que os reformistas, porém mais liberal do que os ortodoxos. Eles permitem mais coisas. São judeus que tendem a se dar melhor com a cultura, certo? Dessa ala mais conservadora, você tem algumas pessoas bem famosas. Por exemplo, o famoso cientista Albert Einstein, ele era dessa ala, entendeu? Era um judeu mais conservador. Ele tanto tinha suas práticas de uma raiz muito mais da sua vida familiar, mas não ligava tanto para elas, não tinham tanta uma restrição. Ia para algumas sinagogas, algumas celebrações, mas ficava por isso mesmo. E outros grupos menores são os judeus Hassidi, o judaísmo humanista, o reconstrucionismo, o sionismo e os judeus messiânicos. Eu queria aqui destacar, pelo tempo, certo? Que é muita coisa, o judaísmo humanista, que são os judeus que são agnósticos ou ateus. Então, celebridades famosas como o ator de comédia americano Adam Sandler, ele é um judeu, certo? Ele é um judeu, mas ele é um judeu que ele é humanista, ele é agnóstico. Então, é uma das coisas bem comuns hoje em dia. Você vê pessoas que são judeus etnicamente, ou judeus até mesmo pela religião, mas não acreditam tanto em Deus. Para eles não importa Deus, para eles é muito mais uma questão de origem, de raízes históricas. Então isso é muito comum na religião judaica. Pessoas que vão assimilar mais pelas questões familiares, mas não chegam a crer realmente que há um Deus, eles têm que obedecer a esse Deus e assim por diante. Temos o sionismo, que surgiu, é um movimento que surgiu em prol do Estado de Israel, certo? Sabemos que o Estado de Israel é bem recente na história, certo? Uma conquista do povo de Israel após a Segunda Guerra Mundial. E o sionismo é parte desse movimento, é um movimento pela volta dos judeus à sua terra natal. Então, com a criação de Israel, ali na Palestina, naquela região ali do Oriente Médio, tivemos o convite de qualquer tipo de judeu que quisesse voltar a Israel, teria então, ou receberia a cidadania judaica dada pelo Estado de Israel. E temos, por fim, os judeus messiânicos. O que são os judeus messiânicos? Aqui eu coloquei esse destaque, porque apesar do nome judeus, eles são, certo? Alguns deles são cristãos. Por que eu falo alguns deles? Porque todo judeu messiânico crê que Jesus Cristo é o Messias, certo? Aqui eu coloco um ponto. Todo judeu messiânico crê que Jesus Cristo é o Messias. Porém, nem todo judeu messiânico crê que Jesus é Deus. Então, eles creem que Jesus é o Messias, mas não creem que ele seria Deus. E isso é um problema, porque eles não creem na Trindade, não creem em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, certo? Por não crerem nisso, eles acabam por não crer que Jesus seja Deus. E isso os classificaria como não cristãos, apesar de crerem em Jesus Cristo como Messias. Mas não creem como deveriam crer, segundo a Bíblia revela ele como sendo Deus e o próprio Filho de Deus. Tá bom? Então, nem todo judeu messiânico é nosso irmão em Cristo. Como é que você sabe, Vitor, qual é o judeu messiânico que é irmão em Cristo ou não? Pergunte para ele. Se ele crê que Jesus Cristo é Deus. Pergunte assim, você crê que Jesus, o Messias, é Deus? Se ele afirmar que sim, então sim, ele está de acordo com a nossa fé, de acordo com a fé bíblica revelada na Escritura, certo? Mas a grande maioria dos judeus messiânicos não crê que Jesus é Deus. Então, isso é inclusive um desafio nos campos missionários, porque eles já creram que Jesus é o Messias. Então, já passaram pela barreira mais difícil para o judeu admitir que Jesus seja o Messias que eles estavam esperando.
Agora, para alguns, é mais difícil ainda admitir que ele seja o próprio Deus encarnado, certo? Então, falando de judeus messiânicos, como é que os judeus, de maneira geral, certo, acreditam no Messias? Os judeus não acreditam em Jesus, como eu falei anteriormente, como Messias. E ainda hoje esperam o seu libertador e o seu rei, aquele que virá restaurar o Estado de Israel, que irá derrotar ali, no caso, os inimigos agora recentes são os muçulmanos, né? Irá derrotar ali o povo, irá retornar toda a nação de Israel para o seu domínio e irá refazer o templo. Muitos judeus entendem que o Messias virá em uma época de grande crise e intensa perseguição e sofrimento. Foi por isso que no Holocausto da Segunda Guerra Mundial, com o nazismo, muitos judeus esperavam que finalmente chegasse o Messias, ansiavam pelo Messias, mas o Messias deles não veio, porque no caso o Messias já veio, era Cristo. Eles tinham que confiar em Cristo. Mas aquela época ali foi terrível para eles, e até hoje, desde aquela época, muitos judeus que sobreviveram e seus descendentes se tornaram ateus, incrédulos por conta daquele acontecimento, certo? Infelizmente. Alguns judeus, na época de Jesus, negaram ele como Messias, pois esperavam um grande general militar que reinaria e conquistaria Roma, libertando o povo e estabelecendo o seu reino terreno. Então, naquela época de Jesus, muitos não creram nele como Messias, pois esperavam um reino de Deus literal nessa terra agora. Mas o reino de Jesus era um reino que não era deste mundo. Ele ainda virá em glória e estabelecerá o seu reino de 1000 anos. Temos plena confiança nisso, que o nosso Messias virá novamente uma segunda vez. Mas eles não entendem, eles não creem nisso. Hoje, principalmente os judeus de linha liberal e humanista, tendem a pensar no Messias como uma época de paz e não como uma pessoa. Então, para eles, o Messias seria uma época de prosperidade, de bonança, de vida tranquila e não uma pessoa. Essa da ala mais liberal e humanista. E alguns judeus ainda hoje, como eu falei no começo, aguardam e até calculam a chegada do Messias. Um judeu chamado Adhef Akahin disse que no ano de 2021, mais ou menos no mês de setembro, o Messias chegaria. Ele profetizou que em setembro de 2021 o Messias chegaria. Das duas, uma, certo? Das duas, uma. Ou na verdade, das três, uma. Ou ele está errado e isso não vai se cumprir, ou ele está certo e o Messias irá voltar, no caso o nosso Messias, o Cristo Jesus, irá voltar, ou será o anticristo, certo? Mas pelas questões, nós não sabemos como isso pode ser, como isso vai ocorrer de fato, então aqui só são conjecturações, certo? Mas existem pessoas que calculam até hoje a volta do Messias. Mas surge a pergunta, né, Vitor? Como é que os judeus não creem? Eles não têm Isaías 53 na Bíblia deles? Eles não leem isso? Bem, há uma discussão aqui gigantesca sobre essa passagem específica de Isaías. A comunidade judaica, em sua maioria, certo? Eles tendem a não ler a passagem na sinagoga ou ler e dar uma outra interpretação a essa passagem. Alguns judeus interpretam como sendo o povo de Israel, aquele que é dito como o servo sofredor. Alguns dizem que haverá uma época onde todo o mundo sofrerá e Israel seria esse servo sofredor que os libertaria. O sofredor, alguns interpretam como sendo sim o Messias, mas ele não foi Jesus, certo? E a quarta interpretação é que haverá um sofredor, mas esse não seria o Messias. Então aquela não seria uma passagem messiânica. Então há essas 4 possíveis interpretações entre os judeus. Então não é simplesmente você pegar e jogar na cara deles Isaías 53, você tem que explicar por que aquele texto é uma profecia acerca do Senhor Jesus. Tem que explicar que aquele que sofre, o Cordeiro de Deus que foi imolado, é o Senhor Jesus Cristo. Aquele que teve suas vestes rasgadas
foi o Senhor Jesus Cristo. Então, isso é um argumento atrás de argumento. Eles não creem necessariamente por você dar a eles o texto. Eles já sabem que existe o texto. Eles mesmo assim creem diferentemente, certo? Então, por fim, como devemos responder a essa religião? Como devemos responder ao judaísmo? Primeiro, focando no problema. Eles precisam crer em Jesus como Messias e como Deus, certo? Eles não creem que Jesus seja o Messias e nem Deus. A segunda coisa é que eles precisam saber que o Messias já veio e virá uma segunda vez, certo? E a terceira coisa, que é óbvia, é pregar o evangelho, como Pedro pregou em Atos 2. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, como você deve responder ao judeu? Pregando a ele o evangelho, certo? Então, meus amados, essa foi aqui uma aula bem recheada de informações. Tivemos aqui um tempo longo, eu sei, 1 hora aqui, mas eu queria abrir esse momento para você fazer a sua pergunta, o seu questionamento sobre essa religião, ou também contar algum relato seu com algum judeu ou alguma pessoa que você conheça. Então fique bem à vontade para você poder falar, para você poder perguntar. Iremos aqui tentar responder e conversar sobre isso, certo? Está aberto agora para vocês comentarem. Vitor, uma dúvida aqui. Você falou que tem o Talmud, ele é uma tradição, a gente pode dizer assim, oral, onde existiam as tradições dos judeus. E a pergunta assim, quando Jesus, lá em Marcos 7, quando ele fala sobre o Corban, né, aquilo que era sacrificado a Deus, e Jesus diz assim que eles invalidam a palavra de Deus pela vossa tradição. Ele estava se referindo a isso aí, a esse Talmud, essas tradições orais? Certo, Jacob, muito boa a sua pergunta, sim, excelente mesmo. Primeiro, o Talmud, ele é tardio, certo? A compilação ou a junção do Talmud, ele é depois de Cristo. Contudo, os Mishnah, certo? E os Gemara, alguns judeus vão dizer que sim, eram documentos que existiam bem antigamente, mas que nós temos detalhes históricos, seriam do século do século II em diante, que isso foi ali registrado. Mas como eu disse, registrado. Já existia uma lei oral entre eles, que não havia nenhum registro. E é a essa lei oral, a essa tradição oral, que Jesus se refere quando fala do Corban. Então, ele está se referindo a uma tradição que existia de maneira quase que dogmática entre os judeus. Era muito comum que o fariseu lesse uma passagem da Bíblia e desse a sua interpretação sobre aquela passagem. Essa interpretação que era dada era a interpretação da lei oral. Então, a lei oral sempre existiu. Os judeus creem que a lei oral sempre existiu. Existe lei escrita e lei oral. Contudo, no século II depois de Cristo, se passou a escrever também, a registrar a lei que era oral. Então, se tornaram duas leis escritas. Contudo, uma é a lei do Antigo Testamento e a outra seria a lei oral, que foi documentada. Isso tanto para se evitar interpretações que seriam, posso dizer, ou tardias ou heréticas, como também para se evitar que houvesse confusão sobre qual era a interpretação correta. Porque naquela época existiam duas escolas, que era a escola de Hillel e de Shammai, que era a escola mais literalista e a mais espiritualista, digamos assim. Então, para você ter um consenso, pegou-se o que era tradição oral, passada de geração em geração, e se escreveu. Então, quando o Cristo Jesus faz essa referência àquela lei específica, eles estavam
pegando a tradição deles e influenciando a escritura com ela, aquilo ali era uma lei oral que eles tinham, não era nada documentado, tanto que entre tradições e tradições existiam diferenças. Por exemplo, os saduceus não criam na ressurreição, já os fariseus criam. Entendeu? Então isso era uma tradição deles. Com o Talmud, houve mais um consenso sobre isso. No Talmud, talvez pela influência farisaica, né? O Talmud ele diz sobre uma ressurreição. Entendeu? Então, já os saduceus não ficariam felizes com isso. Mas houve ali uma documentação, uma pesquisa, e rabinos mais influentes documentaram e fizeram ali o que seria hoje conhecido como a lei oral, que é escrita também, né? Seria isso. Mais alguém? Vitor, mas uma curiosidade aqui minha. Você falou daqueles movimentos, né? Judeus ortodoxos, aqueles outros tipos de movimento. Todos eles aceitam ingresso de pessoas que não sejam judeus? Sim, todos eles. Alguns mais facilmente do que outros. Alguns exigem mais coisas do que outros. Por exemplo, os judeus mais liberais, basta você seguir alguns ensinamentos da Torá, mas a parte ética. Os ortodoxos você tem que se circuncidar. Entendeu? Então, depende da vertente que você faz parte, você tem que fazer algumas questões. É por isso que os americanos, a grande maioria, são liberais, né? Acho que ninguém quer ser circuncidado depois de velho. Vitor, Pode falar. como hoje já deu para perceber que dependendo do grupo, ser ortodoxo, conservador, a coisa pode mudar. Mas, ou de modo geral, ou por grupo, como se dá a questão do familiar dos judeus? Porque tinha-se a instrução de que eles deveriam formar famílias dentro da mesma tribo, né? Como que isso, eu não digo nem hoje, já na Idade Média, quando a coisa foi se espalhando, como que isso, como é que isso tá hoje para eles como lei? Você já deixou claro que tem algumas leis que são impossíveis de ser seguidas, mas isso, qual o peso tem para eles não seguir isso, ou eles continuam tentando seguir, mesmo estando espalhado, ou misturou as tribos, ou então os americanos são mais alguma tribo específica, os europeus são outra tribo, não sei. Certo. A questão ou as questões das tribos, elas foram meio que perdidas, certo? Logo quando houve aquela divisão do reino de Israel, a divisão das tribos do norte e tribos do sul. Inclusive, nós temos que o nome, né, judeu ou judaísmo vem da divisão das tribos do sul, que foi a tribo de Judá e de Benjamim, que depois Benjamim foi quase que assimilada por Judá e virou só um reino como um todo. Então, as tribos do norte se perderam, certo? Então, restou somente talvez a tribo de Judá. Existem algumas pesquisas que vão dizer, não, mas a minha genealogia é levita, a minha é tal, a minha é tal. Isso são pesquisas que são muito mais especulatórias, porque os documentos, certo, existiam até um certo tempo, só que de um período mais ou menos do século IV até o século, acho que 12º, que foi o período das cruzadas ali, mais ou menos, que teve aquelas confusões, perdeu-se muitos documentos e muitas genealogias, então ficou um pouco difícil de você dizer de quem é de qual tribo, entendeu? Hoje em dia, nos grupos mais ortodoxos, existe uma facilidade em você fazer casamento que seria aquele famoso casamento arranjado, né? Entre judeu e judeu, duas famílias que são conhecidas, um filho que cresce, se casa e aí por diante. Ainda existe isso ainda hoje, mas é muito mais difícil, porque a grande maioria dos judeus são judeus ou de linha liberal ou humanista. São judeus que não se preocupam com isso. O que importa é o amor. Viva a sua vida, entendeu? Então é muito comum para eles isso. E assim, Vitor, pronto, já que tinha essa divisão dos reinos, né? Isso já no Antigo
Testamento, e no período de Cristo mesmo a gente já vê essa diferença. Aí eu pergunto isso, que eu já estava pensando nessa próxima pergunta, né? Como é que eles esperam identificar a linhagem do Messias? Já antes de Cristo, inclusive, antes de Cristo já estava bem confuso. Era por isso que eu queria chegar nessa pergunta. No dia de hoje, principalmente, como eles vão poder identificar isso? Tá entendendo? Como eles esperam identificar, né? Pronto, como eu falei, né? A única linhagem que sobrou, seja por provisão divina, foi a de Judá. E é dessa linhagem que viria o Messias. Então, a única linhagem correta que eles têm, ou genealogia que eles têm perfeitinha, né? Seria a de Judá. Então, por isso, judeus, né? Então, eles têm como datar o Messias a partir daí. Porque eles sabem, pelo menos a linhagem judaica ou de Judá, eles têm ali documentado. Seja por provisão divina, que eu creio que sim, mas no caso, o Messias já veio, né? Então eles estão apenas especulando. Mas eles até hoje esperam que o Messias venha de uma linhagem específica, que no caso é de Judá e mais especificamente de Davi, certo? Então eles têm ainda datado, inclusive existem, eu descobri isso pesquisando para essa aula, um movimento, não em Israel, mas é na África, que tem ali descendentes de Davi, pessoas que dizem que merecem o trono de Davi. Então, tem cada coisa nesse mundo que a gente vai vendo que... Mas existem judeus que conseguem datar, pelo menos essa questão messiânica, eles são muito mais, assim, corretos, digamos assim, certo? Na sua formulação das genealogias. Agora tem uma pergunta aqui de Luana. Por que a maioria dos judeus são ricos? Uma boa pergunta, Luana. Bem, alguns vão dizer porque eles são mão de vaca, né? O judeu é mão de vaca, né? Mas isso é conversa fiada. Na verdade, se dá muito pela questão do que diz o Talmud. O Talmud tem muitas regras financeiras. Inclusive, existem grandes executivos que seguem o Talmud à risca e são bem-sucedidos. Fica aí a dica para quem quer ter sucesso financeiro, seguir algumas regras aí que não sejam antibíblicas, certo? Do Talmud. Mas, obviamente, isso é apenas uma questão de disciplina. Os judeus, por ser um povo muito mais dado à questão de regras e leis, são um povo muito mais disciplinado do que outros povos, certo? Nós que somos um povo mais ocidental, somos um povo muito teimoso. Nós queremos saber o porquê das regras. Queremos, tem essa regra aqui, não coma carne. Aí você fala, por quê? O judeu, ele não pergunta por quê. O judeu, ele faz, é mesmo? Tá bom, farei isso. Mas o que eu vou ganhar em troca? Então, eles são muito práticos em relação a isso. Eles não perguntam o porquê de tal coisa, eles querem saber o resultado daquilo. É uma outra mente, sabe? Uma outra vida, uma outra visão de mundo isso. Então, talvez eles sejam mais ricos por conta disso. São pessoas muito mais disciplinadas. Nós somos muito... Ou somos teimosos ou somos preguiçosos, né? Não todo mundo, certo? Alguns de nós, mais do que os judeus. Também porque tem poucos judeus no mundo, né? Então, por ter poucos judeus, eles se ajudam muito. Então, aquele que é mais rico ajuda aquele que é mais pobre, se for da sua família ou da sua geração e assim por diante, né? Vitor, igual essa fama que os judeus têm de ser rico, né? Eu assisti um podcast uns dias atrás do Bibotalk, que ele falava isso, né? E um entrevistado dele lá comentou que em porcentagem da população de judeus que tem no mundo, eles têm o maior índice de prêmios Nobel do mundo, né? Então, tem de várias nações, mas em porcentagem pelo povo que existe, o maior índice de prêmio Nobel. Então, desenvolvem muito conhecimento também. Isso. Temos judeus bem famosos, né? Inclusive, tem um livro que é chamado de Os 3 Judeus que Mudaram o Mundo, né? Aí colocam Albert Einstein, colocam o Sigmund Freud, colocam, obviamente, né, Jesus Cristo. Caso você não saiba, nosso Senhor é judeu, certo? Foi judeu. Então, e claro, né, isso também se dá pela
como você bem relatou aí, né? Esse destaque na perspectiva científica se dá porque eles são muito mais livres para o pensamento, talvez, do que muitos de nós. Eles não têm tanto um aprisionamento metafísico. Isso dá para eles fazerem o que eles quiserem, até mesmo serem um destaque em áreas que nós não queríamos ser, entendeu? Mas o irmão Itamar levantou a mão. Vitor, tem uma pergunta aqui em casa. Onde que eu encontro o Talmud? Certo. Você pode comprar o Talmud na Amazon. Mas se você quiser ler em hebraico, tem que fazer um curso de hebraico antes. Mas tem o Talmud em português, certo? Que serão ali os Mishnah e o Gemara. Existem até algumas versões que trazem o texto babilônico e o texto de Jerusalém. Então você pode encontrar na Amazon ali as duas versões. E até mesmo algumas Bíblias, algumas Torá, alguns Tanakh também trazem em anexo ali o Talmud. Mas o Talmud é um documento bem fácil de você encontrar. Eu acho que até mesmo tem em PDF, se você procurar baixar. É um livro fácil. Ok, obrigado. Bem, então, não tendo mais nenhuma pergunta, certo? Só queria dizer que Deus abençoe vocês, que cada dia mais Ele continue dando para vocês o enriquecimento e o conhecimento nas Escrituras, porque, acima de tudo, nós podemos conhecer e conhecer a religião do outro, conhecer a seita do outro, a crença do outro, mas no fim, temos que estar preparados para responder segundo a nossa fé. Então você pode saber o que eles creem, o que eles têm dificuldade em crer, mas para você responder, você tem que conhecer o que você realmente crê ou diz crer. Então, fique ciente disso, que antes de você conhecer a fé do outro, importa também que você conheça muito bem a sua fé, tá bom? Valeu, Vitor. Muito obrigada aí pela ministração dessa aula para nós, né? Desculpa aí ter chegado um pouquinho atrasada, mas participei e aprendi muito, com certeza. Então, desde já agradecemos a sua disponibilidade. Ainda haverão outros encontros com o Vitor, tá certo? O nosso próximo será sobre islamismo, com o missionário Carlos Heron. Ele já está lá em Portugal com sua família, já está se instalando e está um pouco frio por lá, né? Ainda estão se acostumando aí com a nova rotina, mas no final do mês ele estará conosco para falar um pouco sobre o islamismo, que seria, em tese, a religião oposta, né, ao judaísmo. Em tese, não, assim, na nossa cabeça, o que a gente mais vê seria essas duas oposições. E ele vai ensinar para a gente um pouquinho sobre isso. Então, você coloca aí na sua agenda. Eu acredito que é no dia, acho que é 26. Deixa eu olhar aqui o calendário. É 26. No dia 26, na terça-feira, às 8 horas, estaremos aqui às 7h30 para aprender sobre o islamismo. Essa aula vai ficar gravada no canal do YouTube da igreja. Esse material nós vamos disponibilizar lá no vídeo do YouTube. Vamos colocar um link para que você possa ter acesso a essas informações que Vitor apresentou. E se ainda tiver dúvida, fala com a gente por lá ou compartilha também para que outras pessoas possam aprender sobre essa religião. E como o Vitor falou, né, precisamos aprender sobre a nossa religião, sobre o que nós cremos para poder discutir. E esse é o objetivo desse curso de Seitas e Religiões. Não é só conhecer a religião do outro, mas saber como podemos usá-la para proclamar as boas novas, né, evangelizar as outras pessoas de outras religiões. Agradeço a presença de todos. Uma boa noite a todos e que Deus os abençoe. Tchau, tchau.